Muito bem, amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação Especial Saúde, hoje com o Dr. Éder, que é pediatra, falando sobre o tema dificuldades escolares, né? Antes de continuar com o assunto, que agora nós vamos falar com vocês, os papais, né? Papai, mamãe, a responsabilidade que nós temos, né? No quesito de ajudar os nossos filhos a ir bem na escola, né? Mas antes, doutor, tem um depoimento aqui de uma telespectadora que ela diz o seguinte: Abner, tenho uma imensa gratidão com o Dr. Éder. Quando tive o meu primeiro filho, ele foi o pediatra dele aqui no CAIC. Como mãe de primeira viagem, não tinha muita experiência e ele e suas palestras me ajudou muito. Olha o Dr. Éder agora, ele já está com 12 anos e o senhor a mesma cara de jovem. Passa a receita aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Só os cabelos que ficou branco um pouco. É, bem branco. Cara, que legal, tá vendo? Faz 12 anos, o menino tá com 12 anos já. Então, bacana. Eu cheguei em Ourinhos em 89, né, Abner? Então já Você veio de Avaé, né? Eu vim de São Paulo, né? Eu sou vareense, eu fui fazer faculdade, fiz residência, e em 89 acabei a residência. Na verdade eu fiz pediatria e eu fiz terapia intensiva, né? E aí a Ourinhos estava interessada em montar uma UTI infantil e foi através do projeto de montar a UTI que eu vim para cá, em 89. Então eu já tenho bastante, eu já estou atendendo filhos vários de pessoas que eu peguei. Tem muita história, estou em segunda geração. Tem muita história. São 30 anos de pediatria? Aqui eu me formei em 1985, eu completei 30 anos de formado ano passado, tive um encontro de turno. Já tem bastante história. Tem um longo Mas é legal a gente ter esse tipo de retorno. Claro. A gente se sente muito participante, né, nesse tempo todo de UTI, de posto, de consultório, milhares de pacientes, a gente já teve a oportunidade de ajudar. Isso. E eu acho que a grande legado que a gente deixa não é isso, né? É o bem que você fez, são as pessoas que você conseguiu ajudar. A gente não consegue ajudar todo mundo, né? A gente tem muitas limitações. Eu tô cansado, estou me sentindo, viu, cansado. E esperando que chegue mais gente para ajudar nesse processo, né? A pediatria é uma especialidade hoje que está motivando poucas pessoas, né? Por que será? Eu acho que é por compensação financeira, né? Muita gente entra na medicina hoje pensando em ganhar dinheiro, não em exercer a sua vocação, em salvar vidas, né? Uhum. E aí você tem essas distorções. Às vezes uma cirurgia plástica dá muito mais dinheiro do que, né? Ou uma cosmética, coisas que não tenham valor, tem valor, mas enfim. Olha, eu dei plantão essa noite na UTI, né? Pô, com 30 anos de formado, eu já era para estar dormindo em casa, né? Mas eu ainda vou 1 a 2 noites por semana. Você vai porque você gosta, porque isso te dá muita satisfação. Olha, me dá muita satisfação, mas eu realmente estou cansado. E para te falar a verdade, por enquanto eu estou esperando chegar alguém para poder passar o bastão e não está chegando. Porque normalmente o médico, a vida útil de plantão dele é de 10 a 15 anos, né? E eu já estou a 30, então já estava na hora de eu... Você está brincando? Sim. Você não dormir. A média de um profissional da plantão é 15 anos. Normalmente né? É um tempo adequado, porque em toda a carreira você tem isso. Você entra e faz né? Dá a sua contribuição. Não é normal você passar a noite inteira sem dormir, né? Ou passar, enfim, quando você cochila, nunca... A noite foi feita para você descansar e depois de uma idade isso vai tendo um impacto. Eu já estou... Minha qualidade de sono já caiu, já estava na hora de eu dar uma descansada. Éder, é o seguinte, nós estávamos falando no bloco anterior... Estamos mudando de assunto, né? No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a importância dos pais na questão dos filhos irem bem na escola, né? Como que os pais devem proceder em casa, na questão de cobrança, que nem a Valdirene disse aqui que em algumas situações ela dá castigo para os filhos, né? Tem algum castigo, se tem um castigo que dói, rapaz, é tirar o celular. Que a Emily às vezes fica doida comigo, porque às vezes eu tiro o celular dela, né? Você precisa fazer tal coisa, senão eu vou tirar. Tira por algum momento, mas é um tipo do castigo. Mas qual que é a importância dos pais na questão da educação e das dificuldades escolares? Só fazer um parênteses. Hoje, semana passada eu tive um caso e há pouco tempo tive um outro, mês passado. Eu tenho casos de crianças e adolescentes que estão com uma dependência do celular. Foi um garoto que o pai, para punir, até por outro motivo, tirou o celular
o menino teve uma síndrome do pânico, ele foi parar no pronto-socorro, ele ficou pálido, hipotenso, ia desmaiar, teve uma situação ali neurovegetativa de um peripaque, porque hoje nós estamos tendo que tratar a criança com dependência, é quase que uma dependência de droga, né? Dependência por causa disso aqui. Então, eu comecei falando disso. Tá. Telas para crianças e adolescentes são nocivas e a recomendação é que se restrinja a 1 hora por dia. Mais do que isso, o efeito é deletério sobre cérebros em desenvolvimento. 1 hora por dia? 1 hora por dia. É aconselhável ficar na frente do computador, computador ou tablet. De um celular ou de um tablet. Limita isso. Eu não estou nem falando do conteúdo, tá? Eu estou falando da exposição a telas. Isso é nocivo. Os pais têm um papel muito grande na formação dos filhos. E hoje nós vivemos uma série de distorções. Em relação à escola, eu vejo que os pais muito mais, às vezes, erram do que acertam, infelizmente. E aí eu me incluo, porque eu sou pai também, errei bastante e estou aqui alertando para isso. Por exemplo, quando você superprotege o teu filho, você está desprotegendo ele. Está desprotegendo. Desprotegendo. Quando você mima, quando você quer evitar que ele sofra, você está dando a ele uma mensagem muitas vezes de que ele é incompetente e você está tirando dele a possibilidade dele encarar desafios. E o processo de ensino-aprendizagem é um desafio. Então, crianças que são super protegidas, são desprotegidas. Quando você deixa muito seu filho na TV, tem um trabalho muito importante que foi feito, publicado no Pediatrics recentemente. Os pesquisadores acompanharam crianças de 0 a 15 anos, na Nova Zelândia esse trabalho foi feito. Um trabalho com rigor científico muito grande. E eles mostraram claramente uma capacidade de concentração aos 15 anos inversamente proporcional ao tempo a que a criança ficou exposta à TV na sua vida. Então, a babá eletrônica é péssima para a criança. A criança tem que brincar, tem que ir e fazer o que provavelmente você fazia, eu fazia, eu era moleque de rua. Eu andava de carrinho de rolimã, eu fazia minhas pipas, eu jogava bola, eu vinha da escola, tinha o horário de fazer a tarefa, a minha mãe não sentava comigo, ela falava, não, eu já fiz a segunda, terceiro ano, você que vai fazer agora. Então eu tinha a minha hora do estudo e a hora da brincadeira. A hora de brincadeira era a hora de brincar mesmo com os amigos, jogar bola. Fazer... É que hoje o mundo é diferente, o mundo que nós vivemos hoje, né? Hoje, para os pais, para a maioria deles, é mais fácil deixar o filho assistindo TV, ou na internet, ou num jogo, do que ficar dando atenção para ele. Mas é desastroso. Já percebeu isso? Que é mais prático? Sim. Ah, ele está jogando ali, ele já sei onde ele está quietinho ali, está jogando. Acontece isso muitas vezes. Infelizmente. E não tem essas atividades que nós tínhamos, de pega-pega, esconde-esconde. Com a televisão, a criança não cria a imagem, como a gente falou, não desenvolve imaginação, ela não conversa, ela não se comunica. Então hoje as crianças estão pobres em linguagem, elas nem conseguem se comunicar adequadamente. E linguagem e pensamento caminham junto. A criança precisa aprender a falar bem, para ela pensar bem e vice-versa. Um influencia o outro. Né? Com a TV ela não tem vínculo afetivo. Com os amiguinhos em que ela vivia suas fantasias, e ela às vezes brincava, às vezes brigava, se divertia, ela vivenciava o seu afeto. Com a máquina ela não vivencia afeto nenhum. E inclusive com os amigos ela brinca e gasta energia. Com a máquina ela fica parada muitas vezes comendo uma guloseima. Então tem aí outros problemas que envolvem o sedentarismo, a obesidade, etc. Então, os pais podem ajudar muito seus filhos disciplinando a sua rotina, dando a hora para ele ter o tempo de estudo, e aí ele tem que fazer. Às vezes o pai quer sentar com o filho para ensinar. O pai não é professor, ele não está preparado para isso. A mãe vai se desgastar, se escabelar, e vai ser contraprodutivo, porque com a mãe a criança tem uma relação afetiva carregada de uma série de outros componentes que podem inclusive ter um efeito ruim no sentido da aprendizagem em si. Então o pai e a mãe devem sim ter uma atitude de exigência, de supervisão, mas eu não acho que seja uma boa alternativa. Eu vejo que isso é contraprodutivo na maioria das vezes, o pai e a mãe sentar para estudar junto com o filho. Isso tem efeito contrário. Agora, as escolas também, elas têm, e hoje é uma tendência, nós temos já em Ourinhos, escolas públicas e algumas privadas, vou antecipar aqui, né, o Colégio Paulista está já
no próximo ano, ampliando isso, ela vai ficar mais tempo na escola. Por quê? A escola tem que dar conta disso. Abner, a escola precisa olhar para o aluno e ver, porque qual é a questão da escola? Ela faz um trabalho de dar o conteúdo básico. Ela tem um programa para ser dado, a lei de diretrizes básicas da educação estabeleceu o conteúdo do conhecimento de cada série. Então a escola vai e dá aquela informação, aquele conteúdo. Só que as crianças estão em momentos diferentes. Você tem um grupo, a média das crianças está ali e vai ter o seu desenvolvimento a partir daquilo. Você tem um grupo grande que tem dificuldades, ou na leitura, ou na escrita, ou nos cálculos matemáticos, ou enfim, em situações que demandam elaboração mental, que às vezes a criança não está hábil para aquilo. E isso precisa ser trabalhado individualmente. Então a escola precisa identificar quais são as dificuldades da criança e trabalhar mais intensamente. Ela tem que ter tempo maior da criança na escola. Nós temos escola pública, o José Augusto hoje é uma escola de tempo integral, uma escola pública, em que ela tem a oportunidade de trabalhar conteúdos que a criança ainda não está dominando, e para a criança que já está dominando, ela tem condição, inclusive naquele horário extra, de dar um conteúdo a mais para ela poder se desenvolver mais, porque a grande função da escola e da família é ajudar a criança a desenvolver suas potencialidades, a ele ser o melhor que ele pode ser. E entender que cada criança tem a sua velocidade de aquisição de conhecimento. E a gente tem que respeitar isso e aprender a trabalhar isso. Então a criança que está com dificuldade, ela vai ter que ser trabalhado. O que dá excelência para você? A repetição, aquilo que você faz várias vezes. Praticar várias vezes. Como é que a criança vai fazer uma equação de segundo grau se ela está ainda com dúvidas na divisão? Então, a divisão, ela tem que fazer divisão, certo, até que ela possa ganhar excelência naquilo e aí ir para frente. E esse é um processo que tem que ser feito intensivamente. Então, eu hoje sou um grande defensor de que a criança permaneça mais tempo na escola e a escola tem esse olhar diferenciado para identificar cada criança em que momento está e trabalhar especificamente as dificuldades de cada criança, enriquecendo o conteúdo, dando coisas novas e usando formas diferentes de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. Então a tecnologia está aí, vamos usar isso, a criança ela se seduz por isso, ela tem interesse natural disso, leva isso para a sala de aula e usa isso de uma forma apropriada, né? Dentro do processo de ensino-aprendizagem, e motivando a criança naquilo que ela precisa ser motivada. Eu acho que esse é um desafio grande para a família e para a escola. Então, uma mensagem para você aqui, ó. Dr. Éder, um dos melhores médicos pediatra. Ele cuida do meu filho desde o Kaique, hoje ele vai no consultório. Mas o atendimento sempre foi o mesmo. Tá vendo que legal? Tanto no Kaique quanto no consultório. É isso que é legal, deixar bem claro, que você, independente se vai no seu consultório ou lá no público, é igual, né? Isso tem que ser, isso é qualquer profissional, viu? Foi o mesmo, o atendimento sempre foi o mesmo. Meu filho tem déficit de atenção com hiperatividade e o doutor descobriu que ele tinha uma arritmia. Hoje ele tem uma vida normal. Obrigado, doutor Éder. Né? Tá vendo que bacana? Muito bem. Nós vamos chamar um intervalo agora, doutor. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar do quê? Né? Nós tínhamos falado sobre exatamente o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá certo? Então, fique ligado, você quiser participar mandando mensagem, tanto na nossa live aqui no Facebook, quanto no nosso WhatsApp, é só mandar uma mensagem que o doutor vai responder a sua pergunta, ou um comentário que você fizer, afinal, esse homem aqui tem 30 anos de pediatria, né? Quantas crianças já não passaram na sua mão, né? Hoje até os netos é capaz de já estar atendendo, né? Já estamos nas próximas gerações. Tá certo, gente. Já estou de volta, espero você. Até mais.